Glória a Deus. Que a palavra do Senhor Jesus venha neste momento sobre as nossas vidas. E que o Senhor, meu Pai, venha nos dar graça, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, neste momento, com o teu amor, com o teu carinho e com a tua graça perfeita, Senhor. Eu gostaria que os meus irmãos ouvissem essa palavra de reflexão, palavra conhecida, mas o Senhor, Ele tem os seus meios de falar comigo e com você. Mateus 21, 23 a seguir. Aleluia, Deus. A autoridade de Jesus Cristo. Quando chegou ao templo, estando já ensinando, aproximou-se dele os principais sacerdotes e os líderes dos judeus, dizendo: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Respondeu Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me respondeis, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles então discutiam entre si, dizendo: se dizemos do céu, de nós há. Por que não acreditaste nele? E se dizemos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse: também eu vos digo que com que autoridade faço essas coisas. Aleluia, Deus. Jesus ensinando no templo, nós sabemos que sempre o contra ele vem fazendo pergunta para que Jesus ele se tivesse dificuldade de explicar. Mas nós sabemos que
toda a autoridade de Jesus é dada do céu, é dada pelo Pai, aleluia, porque todas as coisas que Jesus, toda a trajetória de Jesus, ela tem uma autoridade de entrar e sair em todos os lugares. E Jesus fazendo essa pergunta para eles não sabendo responder, e Jesus diz: se tu vendo todas essas coisas, não sabes? Porque João Batista, a autoridade de João, veio do céu. Mas eles, todo dia, vendo a trajetória de João Batista, e eles não sabiam de onde vinha. Assim também, eles não sabiam de onde vinha a autoridade de Jesus. Quantas pessoas, até hoje, não acredita e não sabe que autoridade o Senhor tem para curar, que autoridade o Senhor tem para fazer. E essas pessoas, elas continuam até hoje. E nós sabemos que é muito difícil para aqueles que ele faz pergunta, mas ele só acredita que nessa resposta quando acontece dentro dele, dentro da casa dele, no meio dos seus familiares, a autoridade de Jesus para curar. Quando sente uma necessidade e pergunta de onde virá essa autoridade. Jesus, lá na frente, ele faz também uma pergunta sobre o homem. Ele tinha dois filhos, e esses dois filhos, ele disse para o primeiro: vai trabalhar na minha vinha hoje? E ele diz: não quero. E ele, dirigindo ao outro filho, disse: vai trabalhar na minha vinha? E ele disse: eu vou. E não foi. Então, veja uma diferença que quando ele diz, fala para o primeiro filho dele, e ele diz: vai trabalhar na minha vinha, e ele diz: não quero, mas ele, arrependido, ele foi. Então é muito importante que a gente, quando alguém fala, você vai fazer isso, e você diz: eu não quero, e arrependendo-se, sabendo que é uma coisa boa que você vai fazer, se arrependendo e indo fazer, quebrou um protocolo. Mas aquele que ele diz que vai fazer e não faz, ele também quebrou um protocolo, porque ele desprezou aquilo que o pai falou. É a desobediência. Foi desobediente ao pai, na primeira vez, arrependendo-se, e foi fazer o que o pai pediu. E aquele que ele disse que ia e não foi, se torna uma desobediência, de uma tal maneira, mentindo para o pai, dizendo que foi, que ia e não foi. E Jesus, todas as vezes que ele diz que vai sarar, vai curar, Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta. Jesus é aquele que entra na tua casa, faz a história diferente, porque ele veio para dar vida. Ele diz nas palavras dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Essa autoridade que Jesus tem para entrar na sua casa,
essa autoridade que Jesus trouxe para que todos pudessem acreditar. Jesus ele tem uma autoridade de uma maneira que aqueles que estão totalmente destruídos, o inimigo, o opressor da nossa vida, ele oprimido. Mas no momento que ele abre o coração e diz, eu quero me livrar dessa situação, e ele convida Jesus para chegar na casa dele, ele abre a porta do seu coração e diz, Senhor, entra, eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu não suporto mais essa vida oprimida, destruída, arrastada. E que a correnteza da angústia chegou. E essa correnteza ela leva por todos os lados. É uma correnteza totalmente dura, ignorante. E quando vem uma correnteza, ela não escolhe aonde vai bater, ela bate em qualquer lugar, ela te leva batendo nos cantos. Porque você é um escravo. E esse escravo, ele não tem direito de escolha. Então ele bebe, ele fuma, ele prostitui, ele faz tudo que o inimigo, o opressor pede para ele fazer. E ele faz. Mas quando você convida o Senhor, aquele que tem a carteira assinada no caminho do mal, na parte totalmente destrutiva, e que ele chega e pede para dar baixa naquela carteira e assina a carteira do lado que não é oprimido. Ele deu baixa na carteira, falou para o inimigo, disse, dá baixa porque eu não quero sofrer mais desse jeito. E a sua carteira é assinada a partir daquele momento que você pede para Jesus entrar na sua vida. E a sua carteira é assinada com a autoridade do céu. A sua carteira é assinada e dando baixa, pedindo que o inimigo se retire da sua vida. E dali por diante você tem uma autoridade para que ele não entre na sua casa mais. E você tem autoridade para que o inimigo ele não venha mais oprimir a sua vida. Você deu baixa na carteira e você assinou uma nova vida com Jesus. Você se mudou de vida e o Senhor entra na sua casa e Ele faz morada. Quando Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é essa autoridade que aqueles que estavam falando para Jesus, que autoridade você tem para fazer essas coisas? Autoridade dada do céu. É aquela mesma autoridade que ele chegou na sua casa e que você estava totalmente destruído e ele mudou a tua história. Com as palavras dele, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E uma outra palavra ele diz, eu conheço a tua obra. Eu conheço a tua obra. E diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual que ninguém pode fechar. Mas tu, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Só essa autoridade que o Senhor tem, dele abriu a porta e ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém abre. Quantas vezes nós estamos necessitados de ouvir uma voz, de ouvir uma palavra, de receber um abraço dado por Jesus, um abraço que você nunca mais vai esquecer, porque aqueles caminhos que você andava, você já não vai andar mais. É essa autoridade que o Senhor tem de entrar na sua vida e mudar a sua história. É uma autoridade dada do céu. Porque a autoridade foi essa? Que ele foi até a cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. Ele foi crucificado pela minha vida e pela sua vida. É essa autoridade que ele tem hoje de entrar na sua vida e mudar toda a história. Os acusadores não souberam responder que autoridade João Batista, de onde vinha aquela autoridade do batismo. Mas Jesus sabia que toda aquela autoridade é dada do céu. Foi anunciado e ele veio e ele está aqui até hoje, tentando que você escolha um caminho, porque essa escolha é sua. E se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai mudar toda a sua história. Eu quero orar por você. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza. Meu Deus, visita cada lar, cada família, cada um, meu Deus, que clama por Ti neste momento, a qual a necessidade que está passando, e o Senhor, com toda a autoridade, Senhor, há de entrar neste lar, com toda a autoridade é de entrar nessa situação a qual que os teus filhos, Senhor, está pedindo. Entra, Senhor, nos casamentos falidos, entra, Senhor, nos hospitais, visita, Senhor, cada lar, os de perto, os de longe, aqueles que moram, Senhor, em lugares totalmente distantes, a qual que a comunicação, Senhor, do homem não chega, meu Pai. Mas o Senhor entra em todos os lugares. Aonde a mídia, Senhor, não é estendida naquele lugar. Que o Senhor, meu Pai, entra, Senhor, naqueles lugares, nas aldeias, e muda a história, Senhor, e tira o opressor da vida desses que estão necessitados. Uma vida de escravo, uma vida dolorida, uma vida cheia de dor, meu Pai. E o que o Senhor envia um dos teus missionários para que venha mudar essa história. Oh, Senhor Jesus de Nazaré, nós sabemos quanto é importante, meu Deus, que o Senhor entre na nossa vida. Senhor, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, porque a sua palavra, Senhor, nos conforta. A sua palavra, meu Deus, nos diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor, meu Pai, é importante naquele que zela pela tua palavra. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, esses que estão vivendo oprimidos. Com a sua palavra que diz: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então verei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó Senhor, visita, Senhor, essa terra seca. Ó Senhor, visita esses corações endurecidos, para que, Senhor, que os possa germinar a Tua palavra, para que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar dentro dos corações, tirando esses corações de pedra e dando um de carne, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus de Nazaré. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus o abençoe e o guarde, no nome de Jesus.